você testar, né? Treinar, fazer conta aí. Integral de linha de campo escalar ou de campo vetorial. Então, o primeiro passo é esse. Esse exercício aqui é uma integral de linha sobre, né? Ela está sendo aplicada numa função escalar, numa função real, ou sobre uma função vetorial? Só a função real? E aí? Uma integral de linha, né, é diferente. Uma integral de linha aplicada sobre uma função real pode ser uma função real de uma variável, de duas, até três variáveis. Tá? Mas essa expressão aqui, o resultado dela é um número real. Eu posso calcular a integral de linha também, né? Se calcula integrais de linha aplicada sobre campos vetoriais, com duas componentes ou duas variáveis, né? Duas componentes, ou três variáveis e três componentes, respectivamente. Então, tendo essas duas estruturas, ambas integrais de linha. Né? A integral simples que a gente calcula, ela considera um intervalo. Uma integral dupla, ela considera, né, ela varre ali uma região plana. Uma integral tripla, ela varre um sólido. Tá? Então, só para a gente entender a notação, uma integral simples de A até B, f dx, uma integral dupla sobre f dx dy aqui, ou uma integral tripla, que a gente já mexeu também, dx dy dz, ela considera regiões diferentes. O que é AB? Só para ficar bem claro. AB é a variação de x, é o intervalo. Se eu pensar só sobre os reais, né, x variando de A até B é um intervalo. O que é essa região aqui, o domínio de integração de uma integral dupla? Enquanto o domínio de uma integração de uma integral simples é um intervalo, é um pedaço do eixo x, o domínio de integração de uma integral dupla é um pedaço do R2, é uma figura plana. O domínio de integração de uma integral tripla é um pedaço do R3, é um sólido. O domínio de integração de uma integral de linha é uma linha. É um arame muito fino, tá? É uma curva qualquer. Então, tá claro essa primeira observação? Sim. Que o domínio de integração de uma integral de linha, a integral de linha se refere a uma linha, a um caminho, a uma curva qualquer. Obrigado, Matheus. Os demais, está claro, gente, essa primeira observação? Sim, professor. Sim, Bruno. Show. Isso aqui é uma função real. Isso aqui é um campo vetorial. É aquela estrutura que pode ter três componentes. PQR, o P é uma função que depende de x, y e z, o Q também e o R também. Tá? Então é claro que essas componentes aqui são funções reais, mas elas todas reunidas dentro dessa estrutura, né, fazem essa composição de uma função vetorial. Tá? Então, cada componente de uma função vetorial é uma função real, claro. Aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma integral de linha, eu tenho uma expressão real, mas relacionada à componente y. Ok? Eu poderia ter aqui uma outra expressão associada à componente x. Uma vez que eu não vejo aqui nada referente a x, estou supondo, então, que a primeira componente com relação a x é nula. E a minha expressão com relação a x é x ao quadrado, a y, né, a segunda componente da minha função vetorial, tem a seguinte expressão, é x ao quadrado, y ao cubo, menos raiz de x. Poderia escrever assim, ó. Mesmo exercício. Então, esse dy aqui, eu posso ler como se fosse aquele j, né? Aquela direção base lá na direção de y,
Quer dizer que é essa expressão variando só em y. Tá bom? É essa expressão na segunda componente. Então eu posso tratar um problema como esse, claro que ele é escalar em y, mas eu posso tratá-lo com essa visão aqui. Ó. Aqui é dr. É uma função vetorial com duas componentes. Tá? Então, campo vetorial no R2. Ok? Ok. Show. Então, é uma integral de linha sobre campo escalar ou é uma integral de linha de campo vetorial? Campo vetorial. Campo vetorial. Em particular, é um campo vetorial no R2. Então, eu tenho uma integral de linha de campo vetorial no R2, só com duas variáveis. Posso escrever assim, ou posso escrever assim, integral de linha, a função P e a função Q. dr. Tá? Nesse caso aqui, a função P, a primeira componente é 0. E a segunda está aqui. Como é que eu resolvo uma integral de linha de campo vetorial? Tá? Existem 4 maneiras de resolver uma integral de linha de campo vetorial. A forma padrão, teorema das equivalências e um dos teoremas principais, que nesse caso aqui seria o teorema de Green, que vai ser o conteúdo dessa semana. Tá? Aí que, né, a outra seria a alternativa do teorema de Green, que é o teorema de Stokes. Então, se a minha função está no R2, eu já posso adiantar isso. Se for possível, vai aqui aplicar o teorema de Green. Se fosse uma função com R3, o teorema relativo aqui seria o teorema de Stokes. Então, o teorema de Green e o teorema de Stokes são teoremas equivalentes. Só que o teorema de Green está no R2 e o teorema de Stokes está no R3. Então, essa semana a gente vai ver isso ainda. Mas a gente não viu ainda o teorema, então a gente não tem todas essas possibilidades. Por enquanto, é o método padrão. Qual é o método padrão? Como é que eu resolvo uma integral de linha de forma padrão, né? Sem pensar nos teoremas, sem pensar nas formas mais fáceis. Porque se você aplicar um dos teoremas, você vai encontrar vai ser um caminho melhor para resolver. Por enquanto, então, a gente vai encarar com as contas mesmo. E qual é a conta? Você precisa saber parametrizar a curva. Então, aquelas aulas anteriores que a gente viu de como parametrizar segmento de reta, como parametrizar funções, qual é a forma de parametrizar curvas, né, são circulares, circunferência e elipse. Então, se você sabe parametrizar essas curvas, você sabe o mais importante nesse momento aqui. Então, você precisa saber parametrizar a curva. Então, você vai pegar a curva C e vai parametrizar a curva C através de uma função vetorial. Tá? Claro, uma função vetorial com uma variável só, com t variando de A até B aqui qualquer. Então, isso aqui é a parametrização da curva. Então, você precisa saber a parametrização da curva, seja ela qual for. Se você tem a parametrização da curva, pronto. Você vai pegar a sua função e vai colocar a parametrização dentro. O que é isso? É uma função composta. Você vai trocar tudo que é x pela equação paramétrica em t. Tudo que é y pela equação paramétrica em t. Então você vai trocar tudo que é x e y pelas equações paramétricas que dependem de um parâmetro. Do parâmetro t. Então você vai sair de um problema, nesse caso, com duas variáveis e vai cair um problema só em uma variável. Então você vai trocar uma integral de linha por uma integral simples de t variando de A até B. Então aqui, de onde você tira então essa relação que você vai substituir? A resposta está na parametrização. Com isso você cai no problema simples. De onde você tira o intervalo que se refere a t? Da parametrização. E toda troca de variável tem um jacobiano.
O jacobiano aqui é a derivada da parametrização. Ou seja, ou você tem a parametrização e substitui aqui, e usa os limites aqui e calcula o jacobiano, ou a gente não anda. Então tem que saber parametrizar a curva. Então as últimas aulas que a gente se empenhou nisso foi para chegar nesse momento aqui e todo mundo já saber, né, parametrizar a curva. Esse exercício, que tipo de curva que a gente vai ter que parametrizar? É uma função formada por uma raiz, né? Raiz de Isso. x, é uma função desse tipo. Aí eu poderia simplesmente trocar o x pelo t, aí Isso. ficaria um t variando entre 1 e 4, aí ficaria do tipo t raiz de t. Isso. Toda vez que a curva que você quer, isso aí, Matheus. Toda vez que a curva que você quer parametrizar é uma função, basta fazer isso. Você chama aqui, eu tenho y em função de t. É uma parábola, né, côncava para a direita, mas mesmo sem saber o que curva é. Eu estou vendo ali que eu tenho uma função, y em função de x. Toda vez que você tiver uma função, seja ela qual for, a variável é x, então chama x pelo parâmetro. E na componente y você coloca a expressão, no caso aqui, raiz de t. E o x está variando de 1 a 4. E é o x que eu chamei de t, exatamente o que você disse. Então t está variando de 1 a 4. Com essa novidade, gente, saber parametrizar. O que vai vir depois, né, nos próximos passos, é utilizar as informações que estão aqui. Então você vai trocar uma integral de linha para uma integral simples. Em qual variável? Na variável t. T variando de quanto a quanto? Quais são os limites da sua integral simples agora? 1 e 4. Todas as 4 e perguntas 1, que eu né? fizer daqui para frente, as respostas estão na parametrização. Tá? Então, o t está variando de 1 até 4. De onde você tirou isso? Da parametrização. Meu campo vetorial aqui, a primeira componente é 0, continua 0, não tenho que substituir. A segunda componente envolve x e y. Você vai trocar tudo que é x por t. Tudo que é y por raiz de t. Então aqui é x ao quadrado. Então fica t ao quadrado. Raiz de t ao quadrado. Não é isso? Raiz de t ao cubo, aliás. Fica aqui, raiz de t ao cubo. Menos raiz de x, menos raiz de t. O quadrado ali ficou parecendo um 2, professor. Ao cubo, né? Ficou parecendo eu um 2. falei uma coisa, falei errado, depois falei certo, escrevi errado. É o cubo, obrigado. Então aí, são 3 passos. Primeiro passo, pega a função e troca as variáveis. Tá feito? Segundo passo, limite em termos de t. Tá feito? Tá feito. Falta mais um. Qual é? É colocar o jacobiano. A derivada, isso. Exatamente, então tem que colocar o jacobiano. O jacobiano aqui é o seguinte, é a derivada da parametrização. Você vai derivar uma função vetorial. E a derivada de uma função vetorial é outra função vetorial. E é bem intuitivo. Quem são as componentes da função derivada? São as derivadas das suas respectivas componentes. Então a derivada de t é 1. E a derivada de raiz de t, você pode escrever a raiz como potência. Polinômio 1 sobre 2 raiz de t, né? Isso. Aí cai o meio, né? Fica sobre 2. Diminui 1, fica sobre meio, elevado a meio, menos meio, né? E menos meio quer dizer que é a raiz no denominador. Isso aí. Ok? Então aqui eu vai ficar multiplicando por 1 e 1 sobre 2 raiz de t. Tá? Assim que você resolver esse produto escalar, né, isso aqui também é uma observação.
Vou falar na explicação, mas é bom destacar. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Isso aqui é uma função vetorial, aliás, é um campo vetorial. Mas assim que você fizer a substituição, deixa de ser campo, mas continua sendo função vetorial. Isso aqui também é uma função vetorial. Então você tem produto entre vetores. Você sabe que o pontinho se refere ao produto escalar entre os vetores. Diferente do xizinho, que no universo dos vetores é o produto vetorial. Tá bom? Então assim que a gente resolver aqui esse produto escalar, acabou o cálculo 2, tá? Aí é revisão só de cálculo. Como é que você resolve o produto escalar? Primeira componente vezes a primeira. Aqui é zero, tranquilo, é zero. Mais a segunda componente vezes a segunda. Então essa expressão toda aqui vezes essa. Ok? T, raiz de t ao cubo, menos raiz de t, tudo dividido por 2 raiz de t. dt. Aqui para frente agora é revisão de integral. Pode dar uma simplificada, o meio pode sair. E aqui você simplifica por raiz de t. Raiz de t aqui dá para cancelar 1 lá. Fica a raiz de t ao quadrado. A raiz de t ao quadrado é t. Acaba ficando então raiz ao cubo. Confere comigo. E aqui fica 1. Vê se está certo. Cancelar aqui uma raiz de t com uma aqui e uma aqui. Raiz de t ao quadrado da t, vezes t ao quadrado t ao cubo. Aqui é menos 1. Acho que é isso mesmo. Foi? Então acabou. Acho que é isso Aqui mesmo. é só arrematar agora, continha. Acabou. A novidade é o início. A novidade é você saber que isso aqui é né, você pode trabalhar isso aqui como sendo uma integral de linha sobre campo vetorial e ter essa estrutura aqui. Você vai trocar a integral de linha de campo vetorial por uma integral simples. Como? Utilizando a parametrização. Se você saber parametrizar e utilizar aqui a chave de troca de forma correta, trocou um problema por outro. Agora é resolver essa integral. Então, com relação a novidades, tem alguma pergunta? Não, professor. Não? Uma integral de linha de campo. Vou terminar aqui a continha para a gente ver o resultado. Mas assim, uma integral de linha de campo vetorial é aplicada no cálculo de quê? Trabalho. Cálculo de massa. Trabalho. Se é uma integral de linha de campo vetorial, você tem, é como se fosse a força. Ah, sim, de campo vetorial é Tá? verdade, é trabalho. Isso. Integral de linha. Se a função aqui for 1, você tem um deslocamento. Tá? Se você coloca ali o campo vetorial modelando a força, na mesma direção e sentido que o deslocamento, então você tem o cálculo do trabalho. Então esse cálculo que a gente está fazendo aqui, o resultado que a gente vai encontrar, tá, pode ser o resultado do trabalho ao se deslocar uma partícula obedecendo essa trajetória aqui, né, sob o campo vetorial modelado por essa função aqui. Tá bom? Então, se fosse um problema de trabalho, o que a gente vai encontrar aqui vai ser um escalar em unidades de trabalho. Tá? Preciso terminar ou a gente pode usar o tempo aqui para ver outra? Vamos terminar, só para ilustrar? Por favor, professor, eu ia... Porque... Pode... eu gostaria que o senhor fizesse outra parecida com essa. Mas aqui acho que é rapidinho, dá para terminar rapidinho. Show. Aqui, ó. T ao cubo. Integral de T ao cubo é imediato. T a quarta sobre 4. Tem o vezes 2, o vezes meio, então fica sobre 8. Integral de 1 é T. Tem o vezes meio. Confere aí comigo. Achamos a função primitiva. Agora é jogar. Troca o limite final. Aqui eu tenho 4 a quarta sobre 8. Menos 4 dividido por 2.
menos jogo o limite inicial. 1/8 menos 1/2. Bom, a continha depois vocês fazem, simplifica. Mas é isso. Podemos ir para a próxima? Sim. Então a gente pode escolher outra desse bloco aqui, né, do 1 ao 16, mas também o Lucas, né, tinha falado do 29. Deixa o Paulo escolher uma, professor. Pode fazer a do Lucas mesmo. Eu não fiz nenhum exercício, não. Vamos ver a 29. Só Depois vi a a gente videoaula abre. mesmo. Pode ser. Ok. Vamos ver. Depois, se der tempo, a gente escolhe outro ali do bloco, do 1 ao 16, sem problema. Então, 29. Da seção 16.2. Calcula integral de linha. Tem um Fzão. Já sei que é campo escalar ou campo vetorial? Vetorial. Vetorial. Todinha, já uso o Fzão como campo vetorial. A dúvida é, pode ser do R2 ou pode ser do R3. Aí você olha isso aqui. Essa expressão. É uma integral de linha de campo vetorial. Que tem duas variáveis e duas componentes. Então, a primeira componente é e elevado a x menos 1. A segunda componente é x vezes y. Tá? Então, isso aqui representa vetores no R2. Então, para cada par que você entrar aqui, vai gerar um vetor no R2. Partindo desse par que você entrar. Para cada ponto que você entrar aqui, xy, o resultado vai ser um vetor. Então, usa-se, né, pegar esse vetor e colocar ele partindo desse ponto. Se você fizer isso 10 vezes, você vai representar lá no plano xy 10 vetores. Se você fizer isso 100 vezes, você vai representar 100 vetores. E visualmente você pode analisar se esses vetores, né, têm um comportamento padrão, se tem um comportamento de divergir, de convergir, né? Dá para ter uma ideia do fluxo desse campo de vetores. Mas é claro que a gente não fica fazendo isso à mão, né? Tem aplicativos, até para fazer no GeoGebra, para a gente ter uma ideia. Tá? Então esse é o campo vetorial. E a curva C é dada por essa parametrização ali. Ó. A curva C é dada por primeira componente é t ao quadrado, segunda componente é t ao cubo, com t variando de 0 a 1. Então, no enunciado já falou a expressão do campo vetorial e no enunciado já falou a expressão da parametrização. Tá claro? Isso aqui representa vetores no R2, isso aqui representa uma linha no R2. É um pedaço de uma linha. Tem ponto inicial, tem ponto final. Qual é o ponto inicial dessa linha? Só fazer t igual a 0. 0, 0. Qual é o ponto final dessa linha? Desse caminho? Faz t igual a 1. 1, 1. É o ponto 1. Tá? Não sei que gráfico é esse. A gente pode até jogar lá no GeoGebra para saber que curva que ele vai fazer. Mas eu sei que começa no ponto 0, 0 e termina no ponto 1. Ok? Então, item A. Calcule a integral de linha desse campo vetorial. Nessa semana a gente vai ver que temos alternativas para fazer essa conta. Mas no momento, até esse momento, nós não temos nenhuma alternativa, a não ser o método padrão. Precisamos pegar o campo vetorial e substituir x e y pelas equações paramétricas. Temos que calcular o jacobiano. E usar a variação de t, também dado pela parametrização aqui. Bom, daqueles 3 passos que eu comentei agora há pouco. Então, primeiro passo, como é que fica a minha função vetorial? Feita a troca de variável.
O que é x, troca por t ao quadrado. O que é y, troca por t ao cubo. Essa é a substituição. Aqui é e elevado a x menos 1. Então aqui vai ficar e elevado a t ao quadrado menos 1. Primeira componente. Primeira componente. Tá ou não tá? Show. Show. Segunda componente. XY. Como é que fica XY em termos de t? X é t ao quadrado. Y é t ao cubo. Se eu estou multiplicando, somos os expoentes. T é quinta. Então, a segunda componente, feita a substituição, temos t é quinta. Então, esse é o campo vetorial, feita a substituição. Está aqui. Jacobiano. É a derivada da parametrização. Então, vou fazer aqui. Tentar fazer aqui nessa tela mesmo. Quanto que é a derivada da parametrização? Deriva a primeira componente, deriva a segunda componente. Tá? Então, está aqui o jacobiano. Um erro comum nesse passo. Um erro, às vezes, por falta de atenção. É um erro comum que a gente vê sempre. Em vez de eu derivar, eu integrei a componente. Integrou? Na cabeça. Esse é clássico também, Não, um erro comum aqui... não, isso também acontece. Seria não, derivar o que está dentro da integral em vez de ser a parametrizada. Isso, Foi o que eu fiz agora na cabeça também. Tá vendo? Porque assim, isso aqui tem gente que faz direto. Isso aqui é derivada da parametrização. Né? É derivada do que está aqui dentro. Mas aqui já fez uma composição. Né? O que está dentro é esse aqui. Tá? Então, a derivada, o jacobiano, é a derivada da parametrização. É isso que eu coloquei aqui. O erro comum é derivar essa aqui e derivar essa aqui. Então, atentem com isso. Não é para derivar o que está aqui dentro. É para derivar. Aqui eu tenho a derivada da parametrização. É bom de falar assim logo, né, de início, que já poder evitar. Mas sempre acontece. Ok? Com T variando de quanto a quanto? Aqui não vai acontecer isso, não. Já todo mundo está atento. De 0 a 1. Assim que você fizer aqui a distributiva, não tem mais cálculo 2. Aí é revisão lá de cálculo 1. Primeira componente vezes a primeira. Ó. Dá para fazer, já vi aqui, ó, que a derivada disso aqui é 2t. Já estou vendo aqui que lembra a regra da cadeia. Vai dar para fazer substituição simples. Beleza. E a segunda vezes a segunda componente. T é quinta vezes t ao quadrado. Somos expoentes. T é sétima. É um polinômio. Essa aqui dá para resolver de imediato. Então tá aí. Daqui para frente é revisão. Pergunta, gente, até esse ponto. Nenhuma até. Show. Nenhum, professor. Vamos resolver essa questão ou podemos ir para outra? Vamos resolver que eu estou interessado nessa letra B, professor. Você quer ver a B? Tá, vamos lá então. É para ilustrar. Isso, vou resolver essa aqui em duas. Em duas partes. Vou chamar essa aqui de I. Essa aqui de 2i. Integral de I. Dá para sair por substituição simples. Por que eu sei só de olhar? Porque eu vejo uma expressão como essa e vejo que isso aqui é uma função composta. E a derivada da função que está dentro é 2t. E 2t está aqui fora. Quando a gente aplica a regra da cadeia, na hora de derivar funções compostas, a gente não multiplica pela derivada da função que está dentro. Eu olho para isso aqui e me parece que foi feita a regra da cadeia. Parece que alguém derivou uma função como essa e multiplicou pela derivada da função que está dentro. Então, quando eu percebo isso, algo, né, que na expressão que me lembra a regra da cadeia, é a dica que eu tomo para falar assim, opa, essa aí sai por substituição simples.
Eu vou trocar t por u. Mas qual é a chave de troca? Eu vou pegar a função que está dentro e vou chamar de u. Quem é du? É 2t dt. Tá bom? Então está aqui a chave de troca. Como é que fica o problema na variável u? O que era t ao quadrado menos 1, agora se reduz a u. Então fica e elevado a u. E o 2t dt, olha aqui, é exatamente quem? Du. Então fizemos uma substituição simples e caímos num problema mais fácil. É uma integral imediata. Integral de e elevado a u é e elevado a u. Resolvemos a integral. Voltamos para a variável original. O u eu sei que é t ao quadrado menos 1. E troco, então, t de 0 a 1. Limite final. Quando t for 1, eu tenho 1 menos 1 elevado a 0. Menos quando t for 0, elevado a menos 1. Então, o resultado aqui é 1 menos 1 sobre e. Ok? Primeira parte, né? Então, aqui eu tenho 1 menos 1 sobre e. Mais, segunda parte. Vou tentar resolver nessa tela mesmo. Segunda parte, integral de 3t elevado a 7. Eu vou resolver direto. Aí é 3, soma 1 no expoente, elevado a 8, dividido por 8. Com t variando de 0 a 1. Quando t é 1, temos 3 oitavos. Quando t é 0, é 0. Então o resultado aqui é 3 oitavos. Bom, termos semelhantes pode reduzir. Que é 8, 11. Menos 1 sobre 9. 1 sobre e. Então não parece, mas isso aqui é um número, né? É um escalar. Tá? Eu tenho uma parte aqui irracional operada com uma parte racional. Mas é um número real. Ok? Ok, professor. Então, com relação à continha aqui, gente. Todo mundo viu a resolução aí de uma integral simples por substituição simples, mas que veio de um produto escalar, que veio de uma integral de linha de campo vetorial. Então, o cálculo é isso. É esse jeito matemático de sempre trocar um problema mais complexo por algo que a gente já viu. E seguir os passos recorrentes. E isso que a gente vai fazer até o final do curso. Toda novidade que a gente vê daqui para frente, a gente vai tentar entender a novidade, contextualizar, né, contextualizada, e entender os primeiros passos, até chegar no momento que a gente já se sinta em casa, dali para frente é a revisão. Tá? O item B pede o seguinte: todos os exercícios do Sturt que vem com esse símbolozinho aqui, indica que é para você resolver usando um aplicativo, né? Não é para resolver lá na conta, né? Mandando ver na continha. É para você ilustrar isso usando um aplicativo. No caso aqui, a gente está mexendo no GeoGebra 3D. Então, ilustra a parte A, utilizando uma calculadora gráfica ou um computador para desenhar C e os vetores do campo vetorial, correspondente a T. 0, T1 sobre raiz de 2 e T1. Então, ele quer destacar aqui 3 pontos, né? 3 pontos ali daquela trajetória. Ok? Vamos fazer isso no GeoGebra 3D? Sim. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui e compartilhar minha tela com vocês. Então eu vejo assim, essa parte, né, daqui para o final, quem é da matemática, eu vejo como algo muito interessante para quem é da matemática e viu, né, todo esse tempo álgebra linear, viu geometria analítica, viu pré-cálculo, cálculo 1, enfim. E agora a gente vê essas aplicações e tudo isso se encontrando, né, e a gente vê todos esses conteúdos conversando. Então eu vejo como algo interessante. Quem é da física
O pessoal da física está em casa, né? É algo essencial para o curso de física. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês agora. Então, a curva vocês já fizeram, não foi? Esse exercício de parametrizar a curva aqui no GeoGebra 3D. Essa não é novidade. Eu chamo aqui, vou criar um parâmetro, sei lá, t igual a 1. Só para criar ali um parâmetro de ajuste. Se eu fizer x igual a t, no momento ele vai considerar x igual a 1, que é um plano. Confere? Se eu fizer y igual a t, o GeoGebra vai considerar no momento y igual a 1, que é outro plano. Se eu fizer z igual a t, o GeoGebra vai também considerar no momento t igual a 1, que é outro plano. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero só para marcar ali um ponto, que é a interseção desses três planos. Então vou lá, vou marcar aqui o ponto, que é a interseção dos três. Cadê? Comando. Aqui, a Professor, interseção de dois objetos. mesmo esse Oi? exercício sendo R2, ainda vai fazer a interseção dos três planos? É verdade, a gente está no R2, né? É verdade. Bem lembrado. Sim, isso aí. Não preciso. Então posso ir no GeoGebra 2D e fazer algo parecido, tá? Você não vai ter lá a componente Z. Claro. O vídeo que a gente chegou a fazer, eu não lembro se eu fiz acho que eu fiz só pro 3, não foi? Mas é a mesma ideia. Vou criar um parâmetro de ajuste, Foi t só com igual três, a 1, t igual a 1, por exemplo. Mas a ideia é mais simples, né? Claro, se você sabe fazer no 3D, você sabe fazer o 2D. Mais rápido ainda. Então, x igual a t. Agora, x igual a t, ele vai considerar x igual a 1. Se lá era um plano, aqui é uma reta. Olha a reta ali. Fazendo y igual a t, no momento é t igual a 1. Então é y igual a 1, que no plano agora é uma reta. Lá foi outro plano, né? Lá no R3 foi um plano. Aqui no plano XY é uma reta. Então eu quero só aquele ponto ali, a interseção. Então aqui também tem o comando de interseção de dois objetos. Cadê? Já passei? Quero marcar a interseção dos dois objetos. Cadê? Não tem? Mais o quê? Não estou vendo. Mas não tem interseção de dois objetos? Aqui no 2D? Eu achava que tinha, professor. Será que é a minha versão aqui que não tem? Não estou vendo. O que a gente pode fazer para adaptar?
Vou deixar, acho que não. Quero destacar esse ponto aqui, né? Que é a interseção. Acho que eu vou voltar lá pro GeoGebra 3D e faço olhando de cima, hein? Professor, você pulou, tá lá em cima, eu acho. Sobe mais Rapaz, um é visto, pouco. não tô enxergando mais nada. Sobe mais um. Aí, 2 objetos ali, ó. Do lado do ponto. Ah, obrigado. Foi, olha lá, já apareceu o ponto A, né? Show de bola. Valeu. Então agora eu vou tirar a cor da reta x igual a 1 e vou tirar a cor da reta y igual a 1. A minha atenção está só ali no ponto A. Tá bom? Claro, se eu colocar aqui em movimento, ó. Olha o que está fazendo. Esse A está percorrendo uma trajetória. Se eu quero ver ele, a trajetória aparecer, né, eu vou só colocar aqui para exibir o rastro. Ponto A. Aqui, ó, exibir rastro. Tá? E onde passar já vai ficar marcando. Tá bom? E vamos controlar. Lembra lá do exercício? Cadê? O exercício era o t variando de 0 a 1. Então eu também já vou ajustar isso aqui. Ó. Meu parâmetro t, que automaticamente foi de menos 5 a 5. Como é que eu vejo esse ajuste aqui? Me ajudem aí. Equação, legenda. Eu acho que você tá no lugar errado, professor. Acho Tá que no você tem que ir ponto, ali na professor. paratramização. Aí mesmo. Aperta aí. Aqui, né? Isso. Você tava no de baixo. Configurações. Não, é isso mesmo que eu tava. Tá pegando de baixo, que eu acho que tá selecionado de baixo, não sei. Tá pegando o A igual a interseção da equação 1 com F. Ah, é? Aham, sim. quando eu fui fazer aquele exercício que tinha que mandar no WhatsApp, isso ficou acontecendo comigo direto. Show. Controle deslizante. Tá aqui, né? Mínimo. Menos 5, não. Quero o mínimo 0. E o máximo 5? Não. Quero o máximo agora 1. É isso? Aqui você pode mexer na cor, enfim. Então aqui está de 0 a 1. E as equações paramétricas. Claro, aqui está T e T. Então T e T é a identidade. Se eu deixar aqui, vai ficar traçando em cima da identidade. Vai traçar a identidade. De 0 a 1. Ainda posso marcar ainda esses pontinhos com o intervalo, né? Aqui está demorando porque deve estar ali com uma precisão. E tanto, a gente pode aumentar também essa precisão. E diminuir, né? Para não demorar tanto. Vai ficar aqui oscilando, fazendo esse segmento. Para lá e para cá, para lá e para cá. O nosso problema lá não é essa trajetória. Quais são as equações? Que, aliás, o enunciado já deu, né? A primeira componente é t ao quadrado e a segunda componente é t ao cubo. Estou olhando aqui. Vocês lembram disso? Então é só você corrigir aqui. Ó. Aqui é t ao quadrado. E a segunda componente é t ao cubo. O que aconteceu? Foi. T ao cubo. Vou colocar aqui o ponto inicial. Então, eu coloquei aqui a primeira componente t ao quadrado, a segunda componente t ao cubo. Vou colocar o GeoGebra para trabalhar, fazer o t variar. Ele vai marcar pontos para mim ali, como se fosse uma máquina de imprimir. Então, eu vou visualizar essa trajetória. É isso? Eu sei que o ponto inicial é 0, 0, lembra que a gente chegou a comentar? E o ponto final é 1, 1. Então, é isso mesmo. Então, essa é a trajetória. Então, não é uma reta, como era daqui, né? Agora há pouco. Então, tem uma certa curvatura ali. Não chega a ser uma parábola, mas um arco de parábola, mas tem uma curvatura. Então, essa é a curva C.
Essa é a trajetória que a gente vai deslizar essa partícula. Ok? E aqui nós temos 3 pontos que o exercício pede para marcar. O ponto onde t é igual a 0, o ponto onde t é igual a 1 sobre raiz de 2 e o ponto onde t é igual a 1. Então é o ponto final, o ponto inicial e um ponto ali intermediário. Ok? Então se você fizer aqui t igual a 0, fixo, t igual a 0, eu estou nesse ponto aqui, ponto A. Se eu colocar aqui, ó, por minha conta, né? Eu estou controlando aqui, t igual a 1, eu estou lá no ponto final. Agora o ponto A está lá no final. Consegue visualizar daí, gente? Sim, Tá muito professor. pequeno. Sim. Tem que dar um zoom. E o 1 sobre raiz de 2? Posso botar aqui, ó, é 1. Vou colocar aqui até um parênteses para não confundir. Vou botar aqui, é 1 dividido por raiz de 2. Vou comandar raiz de 2 mesmo aqui. Ou raiz de 2 sobre... Posso também botar raiz de 2 sobre 2, né? Eu deixo 1 sobre 2, professor, como raiz. Oi? Eu uso 1 sobre 2 para representar a raiz. Colocar a potência? É. Eu não sei o comando de raiz também no GeoGebra. Eu esqueci. Tem que ver se tem aqui. Tem Abre o aqui. tecladinho ali. Isso. Abri. Abri o tecladinho. Então é 1 dividido por raiz de 2. Foi? Fechei aqui o tecladinho. Então tá ali Agora foi. um valor intermediário, né? Então tá lá o ponto. Então esses 3 pontos que pede para você depois marcar dentro dentro do campo vetorial. Tá? Só que não é só isso, tem a outra parte. Qual é a outra parte? Representar o campo vetorial. Ok? Então a gente pode fazer o campo vetorial separadamente e depois colocar essa curva. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Campo vetorial. Então, vamos lá. Uma maneira mais bem prática aqui, né, de fazer esse campo vetorial. O que define um vetor no R2? Vou sair daqui e botar numa tela nova. Módulo, direção e sentido. Direção e módulo? Um ponto só. Eu estou pensando assim, que eu preciso me referir a 2 pontos para eu ter um vetor. Não é verdade? Se eu conheço o ponto inicial e conheço o ponto final, um início e um fim, exatamente. Então, para mim desenhar um vetor no R2, eu preciso ter 2 pontos. No R3 também, né? Eu preciso de 2 pontos. Está abrindo aqui minha tela. Vou fechar o outro, só para... Você não está abusando muito do computador. Vou fechar outra coisa, depois a gente faz de novo. Não, você também sabe que a curva é aquela e que os pontos também, né, nós identificamos agora há pouco. Tudo bem, só vou fechar aqui para ver se eu ganho mais velocidade aqui. Bom, eu preciso de uma função vetorial. Tem várias maneiras de a gente modelar aqui. Mas eu quero tentar lembrar para a gente fazer a forma mais rápida. Então, a função vetorial, eu tenho que entrar com 2 variáveis, eu tenho 2 parâmetros, não é verdade? Que eu vou chamar de t e v. Tá? E eu tenho 2 expressões que representam, né, as componentes do vetor. Não é isso?
eu preciso escrever uma função vetorial. Então, eu preciso ter dois parâmetros agora. Então, eu vou ter o parâmetro t, vou botar aqui t igual a 1, que é um parâmetro de ajuste, e vou botar outro parâmetro, v igual a 1 também. Então, eu tenho dois parâmetros de ajuste. O t aqui é o meu primeiro parâmetro e o v é o meu segundo parâmetro. Tá? Quero representar um ponto. Acho que ponto é só colocar direto, né? Ponto A vai ser o ponto t, vírgula v. Vê se vai. Foi não. Quero marcar um ponto. Quero incluir um ponto específico. Ponto A. Eu quero essa posição aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir direto. Ponto A. Eu quero ponto A que obedeça aqui T. Ah, faltou igual aquela hora, né? E V. Até aqui, gente. Com a pergunta? Não. Criei dois parâmetros e chamei o ponto A exatamente o ponto cujas coordenadas são esses dois parâmetros, que a princípio ali é 1 e 1. Tá? O ponto A é o início do meu vetor. Tá? O meu vetor vai terminar no ponto B. E o ponto B vai ser exatamente as equações aqui que eu quero que, de acordo lá com o enunciado. Eu tenho que ver lá no enunciado qual é a expressão da primeira componente e da segunda componente. Tá, deixa eu voltar aqui lá. A primeira componente é e elevado a x menos 1. Então eu vou escrever aqui, ó, a minha primeira componente do ponto B. Já fez. Com vontade própria. Em casa, todo mundo querendo mandar P igual, primeira componente é E, elevado, e a potência, vou botar aqui, E elevado a x menos 1. Aqui no caso vai ser T menos 1. Segunda componente, x vezes y. Enquanto eu vou lá, ele fecha. Ok. Já vai direto. Vírgula. X vezes y. No caso, T vezes V. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou como ponto? Cadê o ponto B? Marca ele, professor. Ele está desmarcado. Ah, tá desmarcado. Ele tá por enquanto dando 1 mesmo, né? Vou mexer um pouquinho aqui com... V. Ponto A. O ponto A e o ponto B tá junto? Tenta mexer o T, professor. Ah, tá. Beleza. Então tá ali, ó. Então tem o ponto A e o ponto B. O ponto A são os meus parâmetros, x, y, no caso aqui T e V, e o ponto B obedece às equações, né, componentes, dado lá no enunciado, que define a função vetorial. Tá? Agora eu preciso desenhar um vetor aqui. Qual é o comando de desenhar vetor aqui no GeoGebra? Quero desenhar um vetor. Tem aqui, não tem? O vetor. Selecione primeiro a origem e depois a outra extremidade. Eu vou jogar aqui uma genérica, depois ver se você consigo adaptar. Daqui até aqui.
você consiga adaptar agora aqui em cima. Aqui, ó, o vetor U é o vetor que sai do ponto C até o ponto D. Tá vendo? Agora eu vou adaptar. Eu vou tirar o ponto C e colocar o ponto A. Que é o ponto inicial do meu vetor, que é o ponto que eu entro na função vetorial. Tá? Olha o que ele faz. Olha lá. E a saída, eu não quero que saia no ponto D. Quero que a saída seja o ponto B, que é o resultado. Tem um errinho aqui ainda que eu vou ter que adaptar. A ideia aqui está certa, mas tem um detalhe. Você lembra da ideia da... Aqui o C, então, para mim não é importante. Eu vou apagar. O D também. Fizemos um vetor, não fizemos? Falta só um detalhe aqui para ficar perfeito. Porque o vetor que eu quero desenhar é um vetor que sai do ponto A, tá? Mas a partir do ponto A, eu quero um vetor que seja um vetor que saia da origem e vai até o ponto B. A partir do ponto A, eu quero o vetor que saia da origem e vai até o ponto B. Entendeu? Sim, aí você Aqui pode eu fiz usar um o vetor módulo, que... né? Pode usar o tamanho Oi? do vetor. Então, a partir do ponto... Existe um vetor... Quer ver? Agora eu esqueci. Vou colocar aqui um vetor. Aqui é um vetor V. É um vetor que sai da origem. Tá? Já tem um Tá V, aqui, professor, que não vai sai dar da... ruim, não? Eu tenho V lá, é verdade. Tá, W é igual ao vetor sai da origem. Tá aqui, o comando link mais rápido. Criar vetor sai da origem até o ponto B. Vamos ver como é que tá. E chamou C aqui de origem, né? Então eu quero botar esse vetor W aqui partindo do ponto A. Então a gente vai ter que fazer um deslocamento. Não é isso? Eu quero que esse vetor aqui ele esteja deslocado, ao invés de ele partir da origem, ele esteja partindo lá do ponto A. É só somar as componentes do ponto A em cada componente correspondente. Vamos fazer isso? Vou chamar outro vetor aqui, o vetor R. É o vetor. A primeira componente, eu quero exatamente a componente o C, que é o anterior, mais... Não, vou botar aqui. A primeira componente do ponto A, do ponto C é zero. É zero mesmo. Vou somar... Não, não é isso, não. Será que já não tem um comando pronto para deslocamento, professor? Deslocar um vetor. Só que o meu deslocamento aqui ele vai ser variável. Eu preciso dele variável. Eu preciso deslocar ele tantas unidades, entendeu? Eu quero esse vetor aqui, que sai do ponto C e vai até o ponto B. Vou apagar aqui, eu vou apagar aquele vetor anterior. Vetor U. Eu quero o vetor que saia do ponto C e vai até o ponto B. Esse vetor que está aqui, desenhado. Só que eu quero ele deslocado partindo do ponto A. Vou fazer aqui um desenho aqui e ver se eu lembro. Quero deslocar esse vetor para cá. Eu acho que vou ter que somar
tanto nos pontos no ponto inicial, nas componentes do ponto inicial, quanto nas componentes do ponto final, os valores, né, da componente do ponto A. Não seria translação por um vetor, não, né? Não, eu quero transladar esse vetor aqui, CB, para ele iniciar no ponto A. Aqui tem um comando de translação do vetor. Então, eu vou ter que... Não, eu tô falando que tem um comando já aqui pronto. Não, mas não acho que não é esse, não. Reflexão, translação por vetor. Será que é esse? Não, eu acho que eu já entendi, já lembrei. Eu acho que é só mesmo deslocar. Se eu quero deslocar tudo para partir do ponto A, eu vou ter que somar as componentes do ponto A, tanto no ponto C quanto no ponto B. Faz sentido? Por exemplo, eu vou colocar o ponto A aqui, ó. Ponto A aqui nesse ponto, no ponto 2, 1. Então, se eu quero que o C venha para o ponto A, eu vou somar nas componentes de C exatamente as componentes de A. Na componente X eu somo 2 e na componente Y eu somo 1. Se eu fizer isso no ponto B, também somar na componente X 2 unidades e somar uma unidade na componente Y, não vai dar certo? Sim. Ou seja, o meu vetor R, que eu quero considerar, e ele que é o meu alvo, é o vetor anterior, que parte do ponto C, agora ele vai partir do ponto C, mais a primeira componente do ponto A, do ponto A, que é T. Vamos ver se vai. E o vetor B vai ser o vetor B mais V. Cadê o ponto A? O C. O vetor do ponto A, você deixou ele escondido. Não, mas eu não quero o vetor do ponto A, não. Eu quero agora esse vetor, esse novo vetor aqui tem que partir do ponto A. Que é C. Tem aqui o ponto C. Vou botar aqui o ponto C, o ponto 0, 0. Se melhora. Aqui eu quero o ponto C. Que é 0, aqui eu quero T. Quero que o ponto A é esse mesmo. Ponto A saindo da origem. Esse mesmo ponto. Se eu botar aqui o ponto B. Mais o ponto A, acho que foi, hein? Vê se faz sentido. O vetor que eu quero que ele comece no ponto A. Eu já coloquei aqui o ponto A direto. Estava fazendo A mais C, mas C era a origem, ou seja, né, C não tem... Nem preciso me referir a ele. E a saída dele tem que ser o ponto B, mas vai ser, a partir do ponto A, eu quero desenhar o vetor que vai da origem até o ponto B. Um vetor que sai aqui da origem.
Esse não é o mesmo. Esse vetor aqui, ó, que sai da origem e vai até o ponto B. Esse não é esse mesmo vetor que eu coloquei aqui a partir do A. Então, acho que agora sim, gente. Fechamos, então. Um vetor. O vetor W, na verdade. Então, o vetor aqui nem conta o U, nem conta. Ou poderia ter colocado, então, o U aqui direto. O vetor A mais B. Vou apagar esse aqui. Vou ficar só com um deles. Acho que eu apaguei o errado, né? Tanto faz. Esse foi. O ponto B também aqui eu posso apagar. O ponto A também eu vou apagar. Eu quero um vetor. Ok? Ok, professor. Beleza. Agora a ideia é a gente fazer agora vários desses. Mandar aqui o GeoGebra imprimir para mim vários vetores desse aqui. Tá? Só que eu não preciso de tantos assim, né? Ou posso mexer na precisão aqui. Se eu mexer nessa precisão, senão pode ser muita coisa para ele marcar. Daqui a pouco você vai cair da live, professor. Quê? Daqui a pouco você vai cair aí, o PC vai travar. Então, não quero encher ele muito de... O controle deslizante, oscilando, a velocidade é 1. Né, a largura, a espessura. Não sei, não vou mexer não, vamos ver. Se travar, você já sabe. Mas tem que mexer aqui para poder... A definição dele, não marcar muito, não vai embolar muito. Também eu não quero muitos vetores marcando, senão eu não vou enxergar nada. Eu preciso de uma variação aqui, né, de 1 em 1 centímetro, de 1 em 1 unidade, ou de meio em meio unidade, para eu tentar desenhar alguns. Tá? Então, quando eu quero mexer aqui na programação, é só para eu tentar ver aqui que a variação dele não seja de milésimos. Que eu incremento. Acho que é isso, esse incremento. Fixo, aleatório, horizontal, velocidade, tamanho, largura, espessura, enfim. Vou botar aqui ele funcionar, vamos ver o que vai fazer. O vetor. Eu quero as configurações do vetor. Quero que ele exibir rastro, exibir objeto. Tá. Eu acho que vai embolar, porque eu não mexi na programação, vamos ver. Se eu colocar aqui só o T variando. Embolou um pouco, né? Tá vendo? Ele já desenhou um leque de vetores pra gente. Ó. Viu? Parei. Deixa eu deixar só o V variando. Olha ali, ó. Nessa direção aqui. Então, a ideia é você mexer um pouquinho com um, aí mexe um pouco com o outro. Entendeu? Muito maneiro, professor. Estou desenhando muitos maneiro, vetores. Aqui maneiro. Eu estou desenhando, olha só. Olha quantos vetores o GeoGebra está desenhando pra gente. Só que você não pode dar nem um zoom aqui, tá? Se você mexer no zoom, pelo menos aqui em casa é assim, né? Aqui já... Aí fecha. Aqui também buga. Aí zera tudo. Aí vou ter que brincar tudo de novo. Eu acho o GeoGebra meio bugado, meio estranho, às vezes. Então a ideia aqui é o seguinte, é você mexer nesses, acho que no incremento, alguma coisa assim, para ele ser de meio em meio, entendeu? Para ele não ser assim de décimo em décimo. Para tentar não embolar tanto os vetores. E você brinca aqui, faz aqui, né? Fixa o T, deixa o V variando, depois você fixa o T um pouco mais adiante, depois você fixa o T um pouco mais adiante. A gente vai cobrindo. Então, eu posso fazer o T variando, ó. Enquanto ele vai lá e volta, já deu um caminho, não precisa voltar. Quando ele chegar aqui no 5, eu mexo no T. E paro o T um pouco. Aí já dá... Entende? Isso é uma forma que eu vi aqui de fazer no GeoGebra, para gente desenhar alguns vetores. Só que não é para embolar tanto. Bom, embolou pra caramba já.
Então, a ideia é mexer no incremento para não embolar tanto e você controlar ali de um em um, né? Para você poder desenhar só alguns. Para tentar ver nessa visualização se existe algum comportamento. Então, por exemplo, aqui, ó, tem regiões do plano que os vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tem regiões no plano que não. Né? Ele começa a ter direções diferentes. Então tem uma certa mudança aqui, ó, né? E depois ele diverge, né? Aqui parece que todos estão convergindo para o eixo Y, enfim. Tá? Então a ideia é você fazer aqui, né? Você pode dar um zoom e focar só em cima daquele traço que a gente tinha feito agora há pouco. O nosso traço lá era só naquele intervalo de 0 a 1, não era? Isso. Então aqui, ó, a definição. Então, vou botar aqui só de 0 a 1. Só nesse intervalo de 0 a 1, ver se a gente pega ali aquele campo. Né? Porque o X aqui para mim é o T. Então eu quero o X variando só de 0 a 1. Fixo, aleatório. Esse incremento, deixa eu botar aqui 0,5. Não sei. Mas vou ter que explorar isso com mais calma para lembrar dos detalhes. Aqui está ok de 0 a 1. Aqui o V também eu vou colocar de 0 a 1. Não mudei. Aqui de 0 a 1. Tentar fazer um esboço, né? Vou dar um zoom. Tentar fazer um esboço só. Aqui, ó. Se mexer no zoom, já apaga tudo. Só nesse espaço aqui de 0 a 1. Que é o nosso foco ali, né? Aqui, ó. 0 a 1. Vamos ver. Deixar o T em 0, vou deixar só o V dar uma volta. Olha. Já está embolado. Eu posso tentar mexer nesse incremento. Aqui é a velocidade, né? Então, assim, tem que mexer no incremento, tá? Então, de 0 o T fixo em 0, dei uma volta. Parou. Aí o T anda um pouquinho com o T. E para. Faço aqui e dá mais uma volta. Para. Aí anda um pouquinho com o T. Aí paro. Faço ele dar uma volta. Aí paro. Um pouquinho com o T de novo. Aí ando um pouco com esse. Falei. Conseguem ver um padrão? Muitos vetores que partem de direções, né? Todos eles com direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. E conforme a gente vai se afastando do eixo Y, esses vetores começam a ter uma inclinação diferente. Apesar de estar embolado, dá para visualizar? Conseguem visualizar isso? Sim, dá sim, professor. Então, beleza. Então a ideia agora é pegar aquele traço que a gente fez agora há pouco, né, e colocar, aí, ó, mexer e acabou. Né, tirar um print, no caso aqui, né, tenta fazer com uma variaçãozinha ali entre de T e V maior, para não embolar tanto, não fazer tantos vetores tão próximos, você fazer alguns. E assim que você vê uma malha aqui de vetores, você tira um print, deixa a parte. Depois faz o traço da curva sobre esses vetores, para você tentar visualizar ali, né, essas duas situações juntas. Eu não sei se também dá para fazer tudo isso num comando só, numa mesma tela de entrada ali, né, programar para fazer os vetores, depois para desenhar a curva e marcar lá os 3 pontos que o Sturt pede.
para saber assim, naqueles pontos, né, qual é a relação ali dos vetores, desses vetores aqui, naqueles pontos exatamente. Será que eles estão cortando aquela trajetória? Está na mesma direção e sentido daquela trajetória? Tá? E trabalhar essas duas coisas juntas. Então é isso. Deu para ter uma ideia? Cada vez que a gente mexe aqui, apaga tudo. Tá? Eu tinha um vídeo desse que eu fiz, mas apaguei sem querer, né? Vou fazer outro explicando, né, com calma. E vou colocar lá. Eu tinha um vídeo desse também de vetores lá, mas eu perdi. Não sei como. Eu vou fazer outro assim que for possível, coloco lá na conta. Mas é mais ou menos isso que a gente fez aqui. Tá? E dá para fazer isso no 3D. Tá? E a gente, ao invés de ver aqui uma mesa com vários vetores, a gente vai ver lá no 3D uma nuvem de vetores. Tá? Dá para fazer algo similar lá no 3D. Valeu, gente? Valeu, professor. Valeu? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Podemos fechar? Por mim, sim, professor. Por mim tá perfeito. Então, maravilha. Show de bola. Ok também. Então, espero aí ter esclarecido a sua dúvida, né? Quem não tinha visto isso, né? Espero que tenha entendido aí, tenha entendido a ideia. Então, valeu, gente. Tá? Em breve eu vou colocar lá a aula dessa semana, atividade para vocês entregarem amanhã. Tá? Não vai ser nada agora, nada, né, demorado, não. Vai ser algo bem simples. Ah, show. Pô, a última prova foi braba, hein, professor? Foi, para fechar com chave de ouro, né, rapaz? Pô, eu imagino. Eu pensei assim, a última prova merece, tá bonito. Não, tá, mas tá certo, bonito, tá certo. Foi uma boa prova. Foi difícil, mas deu pra fazer. Isso, então agora a ideia é ser coisa bem simples, só pra gente fechar, né, o que for possível, tá bom? Então, assim, o conteúdo todo, né, eu vou estar dando conteúdo até na prova substitutiva. Então, assim, claro que quem não vai fazer a prova substitutiva não vai ver esse conteúdo, não para ser avaliado, mas o conteúdo todo vai ser disponibilizado para vocês, tá, até lá. Vai ficar realmente o interesse de cada um de ver, né, de tirar dúvida, para ter essa eu vi lá no planejamento abordagem. que tem matéria até o AVS, a substitutiva, quer dizer. Isso aí. Tá bom, gente? Então, valeu aí pela participação. Boa semana para vocês, de estudos, de trabalho. A gente se fala lá pelo grupo. Tá bom? E atento com a atividade de amanhã. Show. Valeu então. Boa noite. A todos. Grande abraço. Professor. Boa noite. Valeu.